Bom, em primeiro lugar, bom dia. Eu queria agradecer ao presidente da comissão, senador Álvaro Dias, pela oportunidade dos dirigentes municipais de educação poderem aqui colocar suas questões e principalmente o posicionamento em relação ao PNE. Eu sou secretária de Educação de São Bernardo do Campo, na região metropolitana em São Paulo. Já está aqui a apresentação. Então, vamos lá. A Undime fez um resumo e, na verdade, nós vamos propor duas questões que, para nós, são muito importantes e falar um pouco desse contexto, da trajetória do PNE e da situação em que a gente se encontra. Então, foram feitas, e aqui o Luiz Dourado já colocou, diversas conferências municipais de educação, a CONAI, conferências estaduais e a campanha nacional pelo direito à educação, de onde a Undime, a CNTE e outras instituições fazem parte, solicitou ao governo federal que enviasse um projeto de lei para o Plano Nacional de Educação. Então, em dezembro, o governo encaminha, em dezembro de 2010, o governo encaminha o PL ao Congresso Nacional. É importante que a gente fale sobre essa trajetória para dizer o quanto angustiante tem sido esse processo. Ele é importante no que diz respeito às discussões, aos posicionamentos, mas nós estamos passando por outra gestão nos municípios, né? E nesta gestão, atualmente, 70% dos secretários municipais são novos gestores e a maioria deles não foi gestor em outra cidade ou na mesma cidade. Então, nós estamos falando de novos gestores que estão em processo ainda de desenvolvimento e de aprendizagem. Então, em fevereiro, a campanha apresenta, e a Undime junto, né, as primeiras 75 emendas. No mês de abril foram iniciadas todas as audiências públicas e no mês de maio elas atingiram um número total de 117 emendas. Depois, nós seguimos princípios que direcionam a nossa instituição, né? A análise das metas estratégicas. O Brasil fez uma Conferência Nacional de Educação e precisava se pautar em cima desta conferência. Então, construímos coletivamente emendas, juntando aí dirigentes, trabalhadores em educação, famílias e outras entidades, como entidades do campo, entidades das pessoas com deficiência, para que, junto ao Congresso Nacional, nós pudéssemos fazer toda a pressão e todo o encaminhamento que fosse necessário. Quais são os objetivos, então, dessa mobilização? Fortalecer e corrigir as limitações do PL. Como todos nós sabemos, é importante que a gente possa rever posições, trazer informações novas e, a partir daí, conseguir um texto de lei que seja o melhor para as crianças, jovens e adultos que estão nas escolas. Criar as ferramentas para a viabilização dos recursos financeiros. Eu lembro sempre, né, em todas as comissões e audiências públicas, que para se criar uma despesa, e isso começa nos municípios também, nós precisamos dizer a fonte. Né? E essa é uma preocupação que faz parte do processo, mas, ao mesmo tempo, precisamos criar as condições para dar conta das metas. Senão, nós podemos correr novamente num erro que é muito difícil depois de consertar e ao longo do processo de educação. Criar meta, não criar condição para isso e não dar oportunidade das crianças, jovens e adultos. E tornar as políticas educacionais mais participativas. Isso a gente tem feito e essa audiência pública é uma prova viva e as inúmeras audiências públicas de que é importante que as pessoas discutam a educação. Quais são as nossas críticas, e aí, num sentido, né, de ajudar, de complementar, as limitações do financiamento, e no final da apresentação vocês vão ver qual é a situação. Os senhores vão poder visualizar a situação dos municípios e o número de metas que nós temos que cumprir. A ausência de metas intermediárias, o Luiz Dourado e o Paim devem ter colocado isso. As metas intermediárias são fundamentais. Nós temos no Brasil, hoje, um momento histórico de número de crianças e jovens em idade escolar que não se repetirá em nenhum outro momento da nossa história.
Então, por que é importante garantir a educação infantil e a pós-graduação? Para que a gente consiga, com esse número de crianças e jovens, a transformação que todos nós queremos. Depois, pactuar as responsabilidades entre os entes federados de todas as questões. Para nós, municípios, esta é muito importante. Há estados nesse país onde o regime de colaboração funciona e funciona muito bem, porém, há estados nesse país em que o regime de colaboração não funciona e penaliza os municípios com despesas que seriam dos estados, como transporte escolar, merenda, manutenção de escolas estaduais, com recursos que deveriam estar alocados para a rede municipal. E ausência de diagnóstico e projeções. Então, diante disso, as pesquisas do IBGE, o censo do Ministério da Educação, o censo do INEP e todos os estudos do IPEA basearam, então, nossas propostas. A Undime também organizou, junto com a campanha, um movimento que se chama PNE para Valer, então, para cada vez mais tornar público as questões e, principalmente, instrumentalizar as pessoas que querem entender o processo. Ir para a rua dizer que educação é importante é muito mais tranquilo. Vim aqui discutir por que nós precisamos de recurso, como é que nós vamos trabalhar esse recurso e de que forma nós vamos manter uma educação pública de qualidade. Depois, em junho de 2011, a Undime tornou público todo o banco de dados sobre as emendas. Qual o deputado que apresentou, que tipo de emenda, quais os artigos, quais as metas e quais as estratégias. Este foi um ponto fundamental para as discussões que se espalharam pelo Brasil todo sobre a importância do novo Plano Nacional de Educação. Deixou de ser uma questão da educação e passou a ser uma discussão nacional. Isso é muito importante. Com os dados. Se tem uma coisa que nós aprendemos enquanto dirigentes municipais da educação, é discutir com os economistas. Na verdade, se nós não fazemos essa discussão, nós continuamos dizendo que é importante, mas não provamos o quanto isso é importante. Então, na medida em que hoje no país todo mundo entende de educação, assim como todo mundo entende de futebol, nós queremos que as pessoas entendam por que mais recurso para a educação pública é tão importante. Depois, as emendas elaboradas pela campanha e que a Undime apoia são 117. Todas as 18 propostas encaminhadas pela campanha foram apresentadas 165 vezes e das 99 propostas elaboradas pela campanha foram apoiadas por 710 vezes. Quer dizer, nós estamos falando de coisas importantes e que tanto o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado entendem que são importantes e que fazem parte de um processo republicano que transforma essas discussões sobre entes federativos. Nós não sentimos nenhuma diferença entre sentar à mesa, e aqui é prova disso, os municípios, assim como os estados e o governo federal, têm igualdade de tempo, igualdade de oportunidade para dizer o que é importante. Depois, organizamos vários seminários, participamos de audiências públicas e no nosso fórum extraordinário, em 2011, e agora no nosso 14º, com a presença de mais de 1.200 secretários municipais de educação, a Undime reafirma a sua intenção e toda a sua força na questão da educação municipal. Nós temos mais alunos que os estados, nós temos mais demanda do que outros entes da federação e menos recursos. Em agosto, toda uma discussão em relação aos 7% ou aos 10% do PIB, e no dia 24 de abril, o deputado Ângelo Vagnoni apresenta a versão final do relatório para a Comissão de Educação. Um ponto de destaque foi em relação à meta 5, e aqui o Luiz Dourado também falou sobre a meta 5, e esqueci seu nome, Leuzinete, também falou sobre a meta 5. Eu gostaria aqui de deixar bem claro uma questão. Nós da Undime, e somos os responsáveis pela maior parte dos alunos em processos de alfabetização, entendemos que as escolas públicas são para todos.
E sendo para todos, e como nós apoiamos a questão da inclusão, nós defendemos que a alfabetização plena seja feita até o 3º ano do primeiro ciclo. Uma coisa é ler, outra coisa é escrever, interpretar e discutir a leitura. A Undime não defende, aí é uma questão muito importante que os senhores entendam. A questão da leitura, e quando a gente dá o exemplo das escolas privadas, muitas escolas privadas escolhem alunos. Muitas escolas privadas têm, dentro das suas turmas, alunos que vêm de contextos letrados, de pais que já têm ensino médio e pais que já têm curso superior. Quando a gente fala de escola pública, muitos alunos hoje são os primeiros nas suas famílias que têm ensino superior. Então, nós não podemos levar 94% das crianças que estão em escola pública a querer o mesmo tratamento ou o mesmo desempenho das crianças das escolas privadas. E aqui não é demérito das crianças das escolas públicas, ao contrário. Eu tenho lá na minha rede crianças com 5 anos alfabetizadas, aos 4 anos, mas tenho crianças que precisam até o 3º ano do primeiro ciclo para interpretar, escrever e entender um texto. Então, é muito importante que a gente entenda a meta 4 e que faça a defesa da meta 5 para a escola pública. A maioria das crianças neste país está nas escolas públicas. Se a gente não consegue ter essa dimensão, nós vamos continuar tendo uma educação que não é para todos. E se ela não é para todos, ela não serve para o Brasil. Porque há anos e há 2 décadas a gente vem defendendo que as crianças devem estar na escola. E nós ainda temos no Brasil mais de 3 milhões de crianças fora da escola. E quem são essas crianças? As crianças negras, as crianças deficientes, as crianças que moram no campo e as crianças que passaram pela escola e a escola não foi capaz de mantê-las e de dar condição. Então, para nós é muito importante o entendimento do ciclo de alfabetização. Não é a leitura simples de um texto ou de um bilhete, mas a interpretação de um problema de matemática, a interpretação de um dado de história, para que isso faça a diferença em todo o processo de aprendizagem das crianças. Então, nós fizemos na meta 5 uma carta aberta, defendendo o texto. E, principalmente, nós conversamos com o Ministério da Educação, colocamos todas as nossas posições e, principalmente, todas as pesquisas nacionais e internacionais que demonstram a importância de dar esse prazo para que o ciclo de alfabetização possa ser consolidado. Então, a meta 5, alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Então, depois, durante a sessão que apresentou o relatório substitutivo, 8 destaques foram sugeridos e o aumento de 7% para 10% do PIB para a educação. De novo, a Undime, junto com a campanha, traz os valores e traz todos os números que o Brasil precisa trabalhar nesses próximos 10 anos em relação à educação. Depois, defendemos na meta 4 o texto da Câmara, porque ele é mais condizente com as demandas... Não, desculpa, gente, desculpa. Não defendemos o texto da Câmara, defendemos o texto aprovado pelo CAI, porque nós, da Undime, acreditamos na inclusão e vivenciamos a inclusão nas nossas escolas. E isso tem feito toda a diferença. Não excluímos o direito das crianças terem atendimento especializado e as instituições receberem para isso. Agora, é importante que a gente possa dar a oportunidade das crianças serem incluídas em escolas regulares, não só para o desenvolvimento delas, mas, sobretudo, para a criação de uma geração que não tenha preconceito, que consiga lidar com a diversidade e consiga trabalhar num contexto muito mais amplo de nação. Eu vejo a diferença nas escolas que mais incluem. As crianças são mais tolerantes, as famílias entendem todo esse processo e as próprias crianças com deficiência têm um desenvolvimento muito melhor.
né? É importante que a escola possa dar essa oportunidade. E outra vez eu destaco que a escola pública tem dado essa oportunidade. Pessoas da classe média têm ido para a escola pública com os seus filhos deficientes, porque na escola privada nem sempre as crianças com deficiência são aceitas na matrícula. Depois, aqui nós colocamos o texto, isso vai ficar aqui à disposição, eu não quero ultrapassar meu tempo, porque para nós é muito importante que a gente faça a discussão e que vocês possam levantar as questões, né? E o nosso maior desafio, enquanto representante dos municípios, é a realidade do financiamento. Dentro das modalidades, a educação infantil, e especialmente a creche, é a que requer o maior investimento, né? As crianças entram aos 6 meses de idade na creche. A relação professor-aluno é completamente diferente das outras modalidades de ensino, e o investimento, e é muito importante, né, que a gente possa destacar as pesquisas. Crianças que são estimuladas nos primeiros 3 anos de vida, de forma correta, de forma profissional, têm outro desenvolvimento escolar. Então, a defesa da creche e da educação infantil vem pautada em questões muito sérias. Harvard é hoje uma das instituições que mais pesquisa sobre creche. E vem fazer pesquisa no Brasil, porque em nenhum outro lugar do mundo há um sistema público de creche com tantas crianças. Em nenhum outro país do mundo há um sistema de creche público como o brasileiro. Falo porque já participei de inúmeras pesquisas e de inúmeras questões levantadas sobre o desenvolvimento infantil e principalmente de crianças mais vulneráveis. Isso faz toda a diferença no processo de garantir a igualdade de direitos e a oportunidade. Aqui é importante que vocês verifiquem, né? Enquanto à arrecadação, para cada R$100 arrecadado, 58% fica com a União, 25% ficam com os estados e 17% ficam com os municípios. Investimento em educação. 20% a União, 40% os estados e 39% os municípios. Aqui dá para ter uma ideia do esforço que nós fazemos nas nossas cidades. E quando eu digo que eu sou secretária de São Bernardo, todo mundo acha que nós somos ricos. Viu, senador? Porque todas as montadoras estão lá. Mas a gente tem ainda problema de crianças fora da escola, principalmente na educação infantil. Se uma cidade como São Bernardo, que tem o 4º orçamento do estado mais rico da federação, não consegue dar conta da educação infantil e tem investido entre 27% e 30% do seu orçamento em educação, que dirá 80% dos municípios brasileiros que vivem do repasse de verbas da União e dos estados. Então, é importante que a gente possa destacar isso, e isso não significa uma disputa de recurso entre Estado, município e União. É única e exclusivamente a constatação de quem investe mais e faz um esforço maior para garantir a educação lá na ponta. E nós estamos falando da modalidade que mais requer investimento, que é a creche. Por fim, é importante, né, dizer que em todo esse processo de tramitação, a Undime e a campanha vem mostrando através de cálculos, notas públicas, e nós trouxemos aqui todas as notas públicas e posicionamentos referente à pesquisa do Tesouro Nacional, a uma série de pesquisas que, eventualmente, os economistas não levam em conta o esforço aí despendido. E uma das questões que eu queria destacar muito, senador, é que a gente não pode ter o IDEB como único indicador para as questões. Não dá para uma escola centralizada na área nobre de uma cidade competir com uma escola em local de alta vulnerabilidade, onde o esforço é muito maior para que a gente possa garantir um IDEB. Então, lá o investimento precisa ser maior e a gente precisa, muitas vezes, fazer uma política compensatória para que a gente tenha o resultado, que é a aprendizagem de todas as crianças. Finalizando, a Undime defende carreira para os professores, defende o piso nacional de salário e defende
uma carreira que atraia novos profissionais. Nos grandes centros metropolitanos, a gente já vem vivendo a falta de profissionais nas áreas de química, física e matemática. E, no máximo, em 10 anos, nós não teremos professores alfabetizadores se a gente não garantir, né, uma carreira atrativa para que os jovens possam ir para a escola e possam tornar-se professores. Eu queria muito agradecer a oportunidade da Undime estar aqui, num dia que para nós é especial, que é o Dia do Professor, e que a gente, de fato, reflita, né, sobre a importância desse investimento neste período. Nós não defendemos 10% do PIB eternamente. Nós defendemos 10% do PIB durante a implantação e desenvolvimento do Plano Nacional de Educação. Muito obrigado e fico aqui à disposição.